você já parou para pensar ou prestar atenção a respeito de como a morte tem se tornado cada vez mais um problema que se resolve de forma técnica, burocrática e financeira? A gente já sabe que há um bom tempo a morte se tornou uma questão que a gente costuma evitar, que a gente busca resolver o mais rapidamente possível, mas ao mesmo tempo eu observo que isso tem se intensificado. Parece que a nossa experiência com a morte mudou drasticamente e ela deixou de ser uma experiência que a gente vivencia e passa a ser um problema logístico. Questões como: quem que vai resolver esse problema? Já chamou a funerária? A pessoa tem plano funeral? Vai enterrar ou cremar? Quem que vai avisar as pessoas? Quais documentos a gente tem que emitir? Como que a gente paga isso? Essas questões todas aparecem inclusive com um cronômetro correndo. A partir desses questionamentos e desse desconforto que eu compartilho, eu quero te convidar para refletir. Vamos pensar um pouco sobre o que tem acontecido com a morte dentro da lógica neoliberal e do capitalismo contemporâneo. Essa com certeza não é uma questão recente, mas talvez a forma como a gente tem vivenciado essa questão sim seja nova pra gente e a gente precisa parar um pouco para pensar nisso. Se você é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ana Costa, eu sou psicóloga e tanatóloga e aqui no canal eu falo sobre saúde mental e sobre formas saudáveis de lidar com a vida e com a morte. Se esses assuntos te interessam, não deixe de se inscrever. A questão que eu quero trazer para sustentar a nossa conversa de hoje é a seguinte: a gente tem vivenciado um período onde a racionalidade é a medida de tudo. Tudo isso vem em decorrência de um longo processo que tem como mediadores o avanço da medicina, o avanço da tecnologia, um pensamento mais positivista e mais focado no cientificismo, que é a ciência como resposta para tudo. E especialmente um marcador que é muito importante dentro desse contexto do que a gente vai conversar aqui é o neoliberalismo. A partir disso, a morte deixou de ser vivenciada como também uma expressividade coletiva e simbólica. E passou a ser um incômodo, ela passou a ser um ruído, um contratempo a ser gerenciado. Essa ideia não é minha, pelo menos não é apenas minha. Muitos sociólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores concordam a respeito disso. Um sociólogo em particular, chamado Norbert Elias, que foi autor de um livro muito interessante chamado A Solidão dos Moribundos, ele já alertava muitos anos atrás. Apesar de todo o nosso progresso, nós nunca nos tornamos verdadeiramente pacíficos diante da morte. O que a gente fez, na verdade, foi empurrar ela para longe dos nossos olhos, para longe das nossas casas, para longe das nossas conversas e, sobretudo, nas experiências que antigamente a gente compartilhava. A gente vivenciava a morte de um jeito diferente e a gente vivenciava a vida de um jeito diferente também, né? E tudo mudou. Então, nesse vídeo eu quero trazer essa perspectiva a partir do olhar que vai mesclar a tanatologia, que é o estudo da morte, do morrer, e também com a filosofia. E vou trazer um autor específico que eu tenho estudado bastante, que fala sobre esse tema e pode nos ajudar a observar esse tema com um outro olhar. E esse autor é o filósofo Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um filósofo contemporâneo, está vivíssimo. Ele é sul-coreano e está radicado na Alemanha já há muitos anos. Os textos dele começaram a ganhar visibilidade a partir da publicação de um livro que talvez você conheça. Ele se chama Sociedade do Cansaço. Ele tinha até 2010, que é quando ele escreve Sociedade do Cansaço, uma escrita que era mais Foucaultiana, mais descendente ali, né, do pensamento de sociedade disciplinar. E a partir do livro Sociedade do Cansaço, ele rompe com esse modo de ver Foucaultiano e começa a observar como que isso necessitava de uma atualização considerando o contexto que a gente vive hoje. Então Foucault tinha, né, dentro dos seus escritos ali, da sua forma de ler o mundo, a ideia de um controle da sociedade que vinha de fora para dentro, né? Uma sociedade de disciplina, de instituições e de forças que vinham de fora para dentro e oprimiam os sujeitos. E o Byung-Chul Han, ele percebe que isso se modifica. Então, o sujeito contemporâneo, a gente internaliza esse controle e ele começa a operar de dentro, né? Então, o homem contemporâneo, ele se torna esse sujeito cansado, esse sujeito do cansaço, e ele é, ao mesmo tempo,
o chefe tóxico e o pobre do empregado, né? Ele é o explorador e o explorado. Essa mudança de olhar é muito importante porque atualiza, nos ajuda a entender o que está em jogo quando a gente fala de pós-modernidade, e a gente pode pegar e vai pegar nesse vídeo esse gancho da leitura do Han para ver como que a gente está vivenciando a morte hoje. Então, a partir do livro Sociedade do Cansaço e vários livros posteriores a ele, o Han começa a escrever sobre o que ele chama de sociedade do desempenho. É uma sociedade que não impõe limites, que não tem proibições explícitas, mas que exige muito. Exige produtividade, exige autoaperfeiçoamento, exige visibilidade, exige uma positividade que não cessa nunca. E as coisas negativas, a tristeza, a dor, o sofrimento, isso tudo não é bem visto. Se antes na sociedade disciplinar o poder dizia não pode, na sociedade do desempenho ela diz pode sim, você pode, yes you can. Né? Então, não só você pode, como você deve e como você precisa fazer mais, ser mais, viver mais, pagar mais, gastar mais, enfim. Isso que ele descreve acaba provocando um tipo muito particular de violência, que é a violência da positividade. Diante de uma violência que é explícita, que é física ou que vem de fora para dentro, essa violência da positividade é uma violência muito suave, né? Ela chega a ser sorridente e ela não vem de fora, como eu disse, ela brota de dentro da gente, a partir de uma lógica que nos transforma em projetos ambulantes de nós mesmos. Se você já abriu qualquer tipo de conta no Instagram, ou no YouTube, ou no TikTok que fala de autoaperfeiçoamento, de autodesenvolvimento, o discurso é sempre muito parecido, né? De que a gente é um projeto e que a gente tem que se otimizar o tempo inteiro. O próprio Han diz nos seus livros, né, que a violência da positividade, que é essa que ele descreve, ela é invisível. A gente não vê ela sendo colocada para nós de fora para dentro. Às vezes a gente desenvolve essa violência a partir do contexto que a gente está inserido, né, das mensagens que a gente escuta o tempo inteiro. Então a gente acaba internalizando essa violência e nós mesmos provocamos essa violência para nós mesmos. Essa violência, ela não proíbe, ela não te impede de fazer nada. É o contrário, ela exige que você faça, ela exige que você faça sempre mais e mais e mais. Ela diz, seja feliz, supere logo, faça mais, faça melhor, seja melhor. E dentro dessa lógica, o luto, em particular, tem sido muito afetado. A morte nessa lógica, ela não tem mais lugar, ela já estava com seu lugarzinho desaparecendo há muito tempo, mas agora parece que não existe lugar para ela. E aqui então entra a questão central desse vídeo. O que essa lógica fez com a morte? Se esse vídeo está te interessando, eu queria só fazer uma breve pausa para poder compartilhar com vocês que eu tô tocando junto com uma parceira de pesquisa um grupo de estudos dentro desse tema, morte e capitalismo. Esse grupo já está ativo, a gente teve o primeiro mês do primeiro ciclo nesse momento e a gente está entrando agora no segundo mês e ele vai ocorrer em ciclos de 3 meses. Mas o legal é que você pode entrar a qualquer momento, pegar meio que o bonde andando, né? Mas sempre fazendo parte do que a gente está propondo de leitura, de reflexão dentro dessa proposta. Então a gente está falando nesse primeiro ciclo de economia, o surgimento do capitalismo moderno, e lendo alguns autores como Max Weber, Georges Bataille e o próprio Byung-Chul Han. Então, caso você queira fazer parte, o grupo acontece quinzenalmente, às segundas-feiras à noite. Para saber um pouco mais sobre como vai ser o clima desse curso, tem uma aula gratuita aqui no canal chamada Morte e Capitalismo. Assim você conhece melhor o meu trabalho, o trabalho da Giovana, e caso se interesse para fazer parte, basta entrar em contato com a gente. Continuando então. O Han vai argumentar que a gente vive numa época que rejeita a negatividade. Ele, inclusive, traz um paralelo interessante e traz esse termo da positividade como um conceito central dentro da sua obra a partir da Sociedade do Cansaço. E quando a gente pensa em positividade, a morte é, por excelência, por definição, algo negativo. Ela é uma falta. Ela representa o fim, ela representa o limite, ela representa uma interrupção. Então, tudo aquilo que a lógica do desempenho tenta evitar a todo custo. Porque a lógica do desempenho é como se fosse um trem descarrilhado, né, que precisa estar o tempo inteiro ali, na máxima velocidade, na maior potência possível. E a morte, ela quebra. Se na sociedade disciplinar a morte era enfrentada com medo,
Hoje ela não é enfrentada, ela é tratada com indiferença. Ou então com eficiência, que é quando ela acontece, quando ela nos afeta. A gente precisa enfrentar com a maior eficiência e rapidez possível. Quando acontece um processo histórico ali, a partir do desenvolvimento da medicina e de tecnologias mais modernas, quando a gente começa a morrer dentro dos hospitais e não mais nas casas como a gente morria antigamente, ela também é delegada a profissionais especializados, ela é delegada a serviços funerários e a trabalhadores de serviços funerários, e não é mais a gente, pobre mortal, que vai cuidar dela, né? Tem essas outras pessoas que passam a saber o que fazer e nos cobram, né, para poder executar esse serviço. Afinal, a gente vive num contexto econômico capitalista. Então, para nós, é quase como se a morte fosse tratada, principalmente assim que ela ocorre, como um ruído logístico. O que não pode ser evitado precisa ser pelo menos otimizado, né? E talvez até silenciado. O Han vai falar muito sobre o processo de luto e sobre o processo dos rituais da morte, dos rituais fúnebres. Para ele, e segundo outros autores da antropologia e da sociologia, a gente vê uma clara diferenciação de como a gente vivenciava o luto antes e como a gente vivencia hoje. O luto ele já foi ritualizado, ele já foi vivido coletivamente. Ele já foi cheio de significados simbólicos. E hoje ele é vivido, vocês sabem como, de forma privada, privativa, e também uma forma muito acelerada, quase que até secreta. Se você já esteve num cemitério particular, vertical, numa sala de funeral, você sabe muito bem do que eu tô falando. Esses lugares são muito silenciosos, esses lugares não estimulam a expressão dessas dores, apesar de serem justamente um lugar para fazer isso, agora nesse contexto que a gente vive. A gente chora escondido ou a gente chora baixinho, a gente fala pouco e a gente volta a trabalhar muito rápido. Segundo Han, isso também é um reflexo de um mundo que se perdeu, que se desprendeu da prática ritual, né? E os rituais são para ele algo que eu particularmente acho muito bonito que ele diz. É você sair do mundo e voltar para casa. Quando a gente pratica um ritual, a gente volta para casa. A gente está em casa, a gente está no lugar seguro. Rituais que são essas práticas que enraizam, né, que nos ajudam a suportar um momento de dificuldade, de dor e de extrema tristeza. Isso tudo se perde dentro desse contexto em que a gente vive, porque a gente tem que voltar logo a trabalhar e a produzir. Existe ainda uma outra dimensão, tão silenciosa quanto brutal, que é a questão econômica. Desde sempre as práticas funerais tiveram relação com a economia, né? Nunca foi de graça morrer. Se a gente for olhar até mesmo para a mitologia, a gente vê contextos em que é necessário pagar para fazer uma travessia para o mundo, para o além, para fazer entrar no barco do Caronte, por exemplo, né? Então, a gente sempre teve essa relação com a economia. Dentro da mitologia grega, no mito de Caronte, por exemplo, era necessário que se depositasse uma moeda nos olhos ou na boca de uma pessoa que morreu, para que ela pudesse pagar o barqueiro, Caronte, para fazer a travessia para o mundo, né, dos mortos. Sem esse pagamento, a alma ficaria vagando sem destino. Hoje a moeda permanece, a gente continua pagando, né? Mas essa moeda vem em forma de planos funerários, cremações padronizadas, caixões que comportam o poder da sua compra. A morte virou um pacote de serviços e ela é um problema que se resolve com dinheiro. E quando não há dinheiro suficiente, ela é administrada como se administra uma dívida, que é com o mínimo de dignidade possível. Então, como que isso se amarra, né? Na leitura do Han, o sujeito neoliberal, nós mesmos, né, ele se tornou uma unidade de desempenho. Ele vive para manter a sua própria performance e para vender a sua imagem. Então ele vive para não parar. Parar é morrer. E a morte dentro dessa lógica não tem lugar. A morte atrapalha, ela causa perda de produtividade e perda de lucro. Ela desorganiza agendas, ela desorganiza a nossa vida. O luto acaba se tornando um luxo que poucos podem se dar. E isso é muito brutal. É por isso que eu acho que os estudos da morte, a tanatologia
e a filosofia do Han dialogam tão bem, porque ambas estão preocupadas com o que acontece quando se perde a experiência da morte. Quando a morte se torna um dado técnico ou um problema a ser resolvido, e não mais um acontecimento humano que necessita de vivência, de elaboração, de simbolização, de tempo. Vivenciar a morte em si ou nos outros é um modo de estar vivo também, faz parte da nossa humanidade. E reconhecer os limites da existência, reconhecer a finitude, é também se adentrar na profundidade que isso pode ter. Negar a morte é negar a vida. Talvez o maior problema da morte no capitalismo não seja necessariamente a morte, mas sim o que a gente fez com ela. O silêncio, o privado, a monetização, o invisível, o indizível. A gente perde o ritual, a gente perde espaços de elaboração, a gente perde as pausas e a gente é obrigado a pagar contas muito altas para poder vivenciar esses processos. Falar de morte não é mórbido, é algo que eu bato sempre nessa tecla. Falar de morte é necessário. É também uma forma de resistência contra o esquecimento, contra a pressa. E é isso que a tanatologia propõe, e é isso que eu proponho também dentro do meu trabalho na tanatologia. É isso que a filosofia do Han nos ajuda a enxergar. Se você gostou desse vídeo, considere deixar um like e se inscrever aqui no canal. Eu aprecio bastante a troca por aqui, então caso você queira comentar, eu vou ficar muito feliz. Você pode perguntar alguma coisa, deixar até sugestões de próximos vídeos e a gente vai se falando. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido frutífero para você. Até a próxima!